Uma grande alegria estar de volta, valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Abertura, você está acompanhando aqui do meu lado direito, aqueles apoiadores, aqueles que confiam no nosso projeto, que tem, você sabe, a finalidade de registrar a história de personalidades que estão no nosso dia a dia. Por falar em personalidade, Ana Flávia Murari Cristóvão. A Flavinha, nutricionista, um prazer muito grande recebê-la, Flávia. Prazer é meu estar aqui hoje acompanhando, né? Sempre acompanhamos na realidade e hoje convidada. Muito obrigada pelo convite, viu, Tar? Fico muito feliz e lisonjeada. Essa é a minha nutricionista, aquela que me disse que eu podia comer mais do que eu comia. Fiquei tão feliz. É assim que funciona e daqui a pouco você vai saber esse grande segredo. Não adianta você querer resolver o mundo, comer tudo de uma vez só, é bom você comer um cadinho de cada vez, como falava a minha vovó, um bocadinho de cada vez que tudo vai ser resolvido. É alimentação com consciência, né? Exato. Bom, a Flávia é nutricionista, como eu disse, 28 anos, é filha do Flávio e da Letícia, né? E se formou na UNAERP. Isso mesmo. No ano de 2019. Isso mesmo, isso mesmo. Tá nova na atividade, mas está com toda a energia. Exatamente. Tem um consultório muito concorrido aqui na nossa cidade. Gostaria primeiro, Flávio, que você falasse da sua infância e principalmente da sua trajetória estudantil. Em qual colégio você estudou aqui em Orlândia durante a sua infância? Sim. Bom, minha infância sempre foi uma infância uma infância feliz, agitada, né? Sempre foi muito ativa. Sempre fui muito presente na casa dos meus avós, então parte do meu crescimento vem muito de toda a minha criação vem deles também, com os meus pais, é claro. Eu estudei no Colégio Anglo a vida toda, né? Eu estudei desde o meu primeiro aninho até o meu terceiro colegial, graças à minha mãe, que sempre também esteve presente, sempre trabalhou no Anglo, e aí a gente sempre fez que a sua mãe é educadora também, né? Isso, a minha mãe era na época, até então ela era secretária, e enquanto ela esteve trabalhando por lá, eu também estudei lá, a vida toda, então. E aí, assim que eu saí, fui direto para a faculdade. Você é de uma família muito conhecida, né? Os Murari aqui de Orlândia. Sim. E os Cristóvão, né? Lendas. É sobrinha do tio Sidão. Do próprio. Deve dar um trabalho para você, não dá? É um estudo de caso bem interessante. Quando eu estou dizendo Sidão, é o Sidão da Intel, Sidão do futsal, que é tio da Flávia. É meu tio e padrinho, na realidade. Exatamente. Família Murari sempre muito grande, né? Muito. Energia. Extensa. E a família gosta de comer muito dos Murari? Olha, já foi de fases de excessos, mas hoje em dia até que é bem controlado. Mas a comida reúne as pessoas, né? Então, eu vejo que hoje em dia a família reunida em volta da mesa é válido, né? Já a família Cristóvão do papai Flávio é mais comedida também ou come bem? Mais controlada, bem mais controlada. Isso é bom. Bom, você escolheu uma profissão. E natural a gente chega a uma pergunta de prática que nós temos que fazer baseada em quê? Alguma inspiração, algum gosto pessoal? Na realidade, eu sempre pensei em prestar nutrição. Desde meu 9º ano eu já tinha decidido que seria, sim, a nutrição. Por sempre gostar muito da área, sempre gostei de cuidar muito das pessoas. E nunca tinha pensado em outro curso. Até que comecei a estudar um pouco mais sobre e vi a possibilidade de fazer a junção da parte alimentar, dos alimentos, e agregar no cuidado ao outro, que sempre foi um dos tópicos que eu mais gostei. Agora, você parece ter um hobby de cozinhar. Gosto, muito. Meu Deus, feliz do seu noivo, que em breve será teu marido, vai ter você que pode cozinhar. Exatamente. Só que ele não pode forgar muito, não, que você... Não, eu corto. Não é bem assim, né? Eu corto o excesso. Mas de onde veio esse seu gosto por cozinhar desde a infância? A sua mãe que estimulou isso em você, dona Letícia? Minha mãe, sim, ela sempre me estimulou para que eu aprendesse a fazer as coisas sozinha. Então, ela sempre pediu para que eu conseguisse me virar, né? Literalmente ao pé da letra. Se vira para você, se for precisar morar sozinha ou qualquer outro tipo de coisa, você sabe se virar. E ela começou a me ensinar e eu comecei a fazer por hobby. Então, comecei a juntar as amigas em casa, fazia bolo, fazia prato para jantarem, fazia sobremesa. E assim foi indo. Até que quando eu fui morar, né? Fui morar fora para estudar, eu comecei a fazer as minhas próprias marmitinhas, as minhas comidas. Eu levava e isso virava, às vezes, algumas pessoas que estavam sempre perto falavam, ó,
Você não consegue fazer para vender? O que você acha? Eu até então não fiz, não conseguia ter esse tempo, essa disponibilidade para fazer, mas sempre gostei. E no futuro, quem sabe, ter alguém que me ajude nisso. Bom, é claro, com esse seu gosto pessoal por cozinhar, ter o hobby, naturalmente aí você chegou e escolheu, vou Sim, cursar nutrição sim. UniaF Ribeirão Preto. Durante o seu estudo, você morou lá durante os 4 anos em Morei, Ribeirão? morei lá. Durante todos os anos, né, cursando o curso, porque querendo ou não, tinha algumas aulas que elas também eram no período da tarde. Então, acabou que no primeiro ano eu consegui fazer ainda essa ida e volta para a Orlândia, mas a partir do segundo ano eu já não consegui mais. Agora, a UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto, tem uma característica interessante que ela tem alguns projetos para facilitar os seus estudantes a fazerem uma espécie de um estágio monitorado pela própria universidade. Eu sei Exatamente. isso na parte de odontologia, na parte também de medicina. No Sim. caso de nutrição, eles tinham na sua época esse tipo de programa também? Tinham, tinham. Na realidade, a gente prestava alguns serviços, né, em áreas bem específicas de Ribeirão Preto, dentre elas algumas periferias. E para mim foi um dos trabalhos mais engrandecedores que eu tive, que era poder acompanhar algumas crianças que tinham uma renda e uma baixa escolaridade, que não tinham uma boa, querendo ou não, um bom ciclo social ao redor, que não tinham grandes oportunidades como a gente tem, né, como eu tive, graças a Deus. E foi um trabalho muito legal, muito bom de acompanhar. Eu fiz esse trabalho mais ou menos ali por 2 anos, acompanhando, né, estando próximo às crianças, conhecendo casas, entrando dentro de casas de família e vivendo uma rotina que era muito diferente da minha, né, uma vivência de uma realidade muito oposta no contexto. Agora, esses tipos de programas, esses estágios com acompanhamento da própria universidade, têm o apoio da prefeitura através da Secretaria de Saúde ou a própria universidade se vira nesse aspecto? No caso, a gente gerava dados que favoreciam, né, tanto a prefeitura quanto os programas de saúde da cidade. Tá, então isso foi, para você, foi uma experiência única e Não, enriquecedora com também, não? certeza. Única e também que me agregou muito, porque parte desses dados partilharam também da minha tese de conclusão de curso. Então foi muito valioso para mim. Agora, Flávia, durante essa sua trajetória natural, e eu vou te perguntar, quando conclui-se o curso de nutrição, Uhum, você tem quais opções de emprego que são oferecidas? Cozinha industrial, etc. Por exemplo, eu me formei hoje nutricionista, uhum. quais as opções que o mercado me oferece para ter o meu emprego na minha atividade? Sim, bom, eu acho que hoje o mundo da nutrição ele é um mundo muito abrangente, né? Tem muitas áreas que você pode trabalhar e eu sempre brinco que o sol brilha para todas as áreas, você tem que escolher uma Sim. e mirar para fazer muito bem feito ela. Hoje em dia a gente tem a área de UAN, né, que é a unidade de alimentação, então você gerencia algumas unidades aí de refeitórios, de montar planejamentos específicos para determinadas empresas. Tem a área de tecnologia dos alimentos, onde você supervisiona toda a produção de uma empresa, que é muito interessante também. A nutrição clínica, tem também a nutrição de representação, onde você lidera, querendo ou não, um time de uma marca específica e faz a representação. E também tem o time da área hospitalar, né? Que é uma área também muito interessante, mas que eu não tive interesse nenhum. O nutricionista dentro do hospital em termos do enfermo, daquele que é Isso mesmo, atendido, isso mesmo, doente que está lá isso internado. mesmo, isso mesmo. Agora, pelo que eu pude apurar conversando com você antes, o seu primeiro emprego tem a ver com cozinha industrial, foi isso? Alguma Sim, coisa desse tipo? sim. Explica como é que foi essa sua É, na- experiência, porque você chegou num momento da sua vida que você concluiu o curso, pegou o diploma, foi ao mercado. Qual, sim. qual foi a sua primeira experiência? Bom, graças a Deus, os 2 estágios, né? Passei por 4 estágios específicos durante a faculdade. As 2 empresas que eu passei, eu tive a oportunidade de ser contratada logo em seguida. Então, assim que eu me formei, eu fui contratada por uma empresa chamada Chess Food de Ribeirão Preto. Era uma marca que eles faziam produtos congelados. Então, eles me contrataram para ser a nutricionista supervisora. E eu acompanhava todo o ciclo de produção, desde a elaboração de produtos até o produto sair pronto para ir para o consumidor. Então, era uma escala muito legal, muito interessante. Eu gostava muito de trabalhar, né, com essa área. Mas aí, logo em seguida, veio a oportunidade de um trabalho, querendo ou não, de carteira assinada. E eu, desde então, nunca tive o interesse, até formada, nunca tive o interesse de ir para a área clínica. Ela pintou no meu coração, literalmente. Foi crescendo aos poucos, porque eu sempre quis a área de representação, de
estar na estrada, de fazer outro tipo de trabalho. E aí, quando eu saí dessa área de empresa, né, eu fui contratada para uma empresa em Ribeirão Preto, chamada na época Sapori, né? Eu não sei se ela é ativa ainda ou não. E eu trabalhei lá durante 4 meses, mas foi uma experiência muito enriquecedora para conhecer outros ciclos, né? São ciclos diferentes, outros tipos de pessoas também no serviço. Eu aprendi muito, tive que aprender muito sobre resistência, sobre paciência, né? Sabedoria para saber lidar, porque não é fácil. A rotina dessas unidades de alimentação é muito puxado, você tá no controle de um time de 12 pessoas que está liderando 600, 1.000 refeições ao dia, então é um trabalho árduo. E eu comecei a sentir uma sobrecarga muito grande, veio minhas primeiras crises de ansiedade, estresse, e eu decidi parar por ali. E encerrei o meu ciclo nessa área, e aí sim eu comecei a me programar para abrir o meu consultório, e isso eu já tinha pensado muito, feito muita estratégia de como que eu iria começar. Logo que eu entrei no primeiro consultório, eu já quis também começar as minhas especializações. Agora, você naturalmente viveu essa experiência, mas no meio do caminho teve a pandemia da Covid. Como é que Sim, foi? Enquanto você trabalhava em Ribeirão, aconteceu a pandemia. Você é de sim, 2019, foi quando sim, começou, sim. 2020 e tal. E eu fui contratada bem em março, né? Então, assim que deu o lockdown, eu estava trabalhando nas 2 empresas até então. Aí eu precisei sair da primeira e fiquei fixa na segunda. E eu fiquei durante os 4 meses, até que eu saí e decidi abrir o consultório na pandemia. Foi uma Então, grande para decisão. vocês entenderam, as opções são várias, ela explicou, e uma delas era a atividade clínica, ou seja, ter um Sim, ter um consultório para consultório. fazer o atendimento. E talvez não fosse a prioridade, mas a partir de um certo momento passou a ser. Foi Muito. quando você se decidiu, queria abrir a sua clínica. Isso Isso. foi quando? Em que ano você veio para Orlândia dizendo, vou abrir a minha clínica, ou vou começar a trabalhar nesse segmento clínico? A decisão foi tomada ali por meados em 2020 ainda, mas maio, junho eu já comecei a pensar em abrir um consultório, né? Sem nada de lugar fixo ainda, não tinha um lugar ideal da onde eu começaria, mas eu já comecei a fazer alguns atendimentos. Então, até antes mesmo, um pouquinho antes de eu sair do meu segundo serviço, eu comecei a fazer alguns atendimentos. Os meus primeiros atendimentos foram feitos no quintal da minha casa. Então, é muito interessante que foi muito engrandecedor, assim, aprender e, lógico, e a gente vê o nosso crescimento, né? Profissional, pessoal, é muito bom. Para quebrar o gelo, quem teria sido a sua primeira paciente, ou o primeiro paciente, ou os primeiros? Bom, minhas 2 primeiras pacientes, né? Uma delas foram 2 grandes amigas minhas, a Camila, que ela é filha do Vlamir, né? Ela sempre foi minha amiga de A do infância. Bazar Santa Rita, é isso? Isso mesmo. Tá. Ela sempre foi minha amiga de infância. Então, ela foi a primeira. E a segunda foi a Lainá, que é uma outra amiga minha, que ela, assim que eu me formei, ela já tinha interesse em passar por uma consulta, ela já começou. E o primeiro paciente homem foi meu tio Sidão. Ele foi o Sidão? meu primeiro paciente homem. E ele até então, nos primeiros meses que ele fez acompanhamento comigo, a gente já começou a construir bons resultados. Ele foi um bom garoto propaganda. Sidão. E aí, naturalmente, você definitivamente começou a sua atividade. Seu primeiro consultório foi em que local? Meu primeiro consultório foi na Avenida 6, ali onde era o consultório da Maria Fernanda, filha da Cidália, que era professora de português, de redação. Avenida 6, entre quais ruas? Só pra Entre a gente... Rua 3 e a Rua 1. Ah, sim, na parte mais de baixo da cidade. Isso Perfeito. mesmo, foi lá. Ali você começou a sua Ali eu atividade. comecei. Ali E eu onde comecei. hoje você está na Avenida 3? Isso, na Avenida 3. Que número? 740. 740. Desde Isso. quando você está lá com a sua sala, com a sua atividade? Nossa, eu tô lá desde 2023, se eu não me engano. 3 anos já, portanto? 3 anos. Tá. 3 anos que eu tô lá. Agora, então vamos falar efetivamente do exercício da sua profissão, porque nós temos tantas perguntas aqui. Uhum. Eu tive a curiosidade de perguntar para algumas pessoas, eu já vivenciei como seu paciente, né? Não sei se chamava de cliente ou paciente. Então, embora eu não esteja doente, mas eu sou paciente. Exatamente, muito pelo contrário, tá com muita saúde, né, Thay? Graças a Deus. Então a gente vê o seguinte, nós temos nesse ciclo de preservação da saúde e também da estética natural, ninguém gosta de ficar acima do peso, sobrepeso, as consequências de pressão alta, diabetes, as pessoas têm que se cuidar. Sim. Né? Tem que se cuidar. Se a gente pegar nesse segmento,
a gente tem naturalmente no segmento de alimentação, você, nutricionista, tem também a endócrino, né? Perfeito. Que é uma médica que faz análise das próprias consequências Uhum. da sua atividade no teu organismo. Sim. Qual outros ramos dentro da medicina que tem ligação com a sua área também? Nossa, são muitos e isso esse trabalho multidisciplinar é muito bom, né? Principalmente relacionado à nutrição, tanto a endocrinologia quanto também a cardiologia, né? Os médicos cardiologistas eles costumam encaminhar alguns pacientes para acompanhamento. Médicos do esporte, que a gente sempre faz um trabalho Medicina esportiva. muito interessante, muito legal o trabalho em conjunto. Ginecologista principalmente, tá? Ginecologista. A grande parte das minhas hoje, né, minhas gestantes, elas são por indicações de ginecologistas, então quanto de Orlândia, São Joaquim, Ribeirão Preto, então O que é normal, né? Porque uma mãe bem alimentada gera um filho um saudável. filho saudável, perfeito, é isso mesmo. Porque a questão da subnutrição durante a gestação é um desastre para a própria criança, né? Exato. E também urologistas, então para a saúde, principalmente a fertilidade dos homens, atualmente a gente tem trabalhado muito em conjunto. Psicólogos costumam encaminhar muito também, neurologistas, quando a gente fala sobre a questão de doenças, principalmente doenças psíquicas ou até mesmo doenças como Alzheimer, Parkinson, a gente trabalha no contexto alimentar. Então, a nutrição ela abrange a vida, né? E acho que todo o contexto relacionado à saúde. No meu caso específico, cardiologista, que eventualmente eu faço até para poder acompanhar, e a própria endócrino, e Sim. você própria como nutricionista também recomendo, porque é Sim. natural, para ver os efeitos disso tudo no organismo, né? Exato. Então, acho isso, evidentemente, muito importante. Agora, esse trabalho multidisciplinar de integração é muito importante para que cada ferramenta e cada profissional que participe da vida do seu paciente possa dar um resultado positivo, né, Flávia? Perfeito, perfeito. E eu acho, a questão de um trabalho multidisciplinar bem feito, ele agrega muito, né? Porque ambas as partes se conversam. E então, uma solicitação feita por um médico a gente acompanha, uma solicitação feita por mim, grande parte deles também aceitam e acompanham, e a gente vai se conversando e adequando tudo de acordo para o melhor quadro possível para o nosso paciente, né? Seja um paciente saudável, que está só em acompanhamento, que é o seu caso, seja um paciente querendo ou não, ele está ali buscando por um controle de uma doença crônica, que também a gente tem que trabalhar e controlar. Agora, fantasma do ganho de peso. Quem são os maiores vilões para que a pessoa tenha problema de sobrepeso, na sua opinião? Na minha opinião, hoje é a falta de rotina e de hábito, né? Eu acho que hoje em dia principalmente quando a gente fala de uma pessoa que quer trabalhar numa construção de saúde, ela tem que ter rotina. E para ela ter rotina... Ter rotina é ser disciplinado, né? Exato. Academia, nutricionista, endocrinologista e assim por diante. Ela tem que ter hábitos bons para ela... Na realidade, ela precisa ter essa rotina para conseguir construir os hábitos. Senão é muito ruim ela não conseguir simplesmente colocar em prática o que a gente solicita, né? E acaba se perdendo no meio disso tudo, então vai fazendo como dá, o que dá para fazer, e tudo isso vai gerando prejuízos a longo prazo. Nunca é um prejuízo vago, é um prejuízo realizado a longo prazo. E o pior disso tudo, né, é evidentemente isso atingindo de forma precoce as crianças, né? Perfeito. A gente vê tanta criança obesa que normalmente não via. Por quê? Aquela história do sedentarismo, do tipo de alimento em conserva. Exato. E eu inclusive, até brincava outro dia com meu amigo Sérgio Maia, que mais ou menos empata comigo, é da equipe aqui de produção, em que eu morava, por exemplo, na Vila Marcus, naquela rampinha que tem ali perto daqueles armazéns na Avenida do Café, perto da polícia ali. A gente ia subir de bicicleta ali e a bicicleta pesava 10 quilos, 12 quilos, nem sei. E a gente tinha que usar aquele tipo de bicicleta. Hoje parece que as crianças... eles não têm tanta razão para se movimentar, né? Essa questão de computador atrapalha demais isso, né, Flávia? E é uma infância ativa, né? Antigamente era uma infância ativa, até a minha também sempre foi uma infância muito ativa de movimento. Então você não vê tantas crianças querendo ou não sobrepeso, e eu sempre falo, a criança sobrepeso na maior parte das vezes é o espelho que ela tem em casa. Então, assim, de quem vem os hábitos? De quem ensina e compartilha com ela? Na maior parte das vezes são os pais. E a gente percebe, geralmente, se os pais têm talvez um sobrepeso, não estou dizendo que todo pai que tenha sobrepeso... Sim. Tem filhos em suas casas que sejam também de sobrepeso. Sim, mas uma o ambiente exato, todo. Uma casa mal estruturada em hábitos alimentares, principalmente, em rotina...
é uma criança que no futuro ela vai ter muita dificuldade de colocar isso em prática. É uma coisa que tem me chamado a atenção, alguns pais têm tentado reverter isso, tipo assim, questão do refrigerante, estimular, impedir que a criança Sim, consuma refrigerante. sim, Então isso realmente compõe, né? E sim. esse percentual que nós temos nos Estados Unidos é algo desastroso, né? Que lá é o país que mais tem coisas em conserva, né? O Uhum. pessoal já começa o dia chutando o pau da barraca com bacon, aquela história toda. Aqui no Brasil, os números atuais têm levado vocês a ficarem preocupados, assim, pelo que você lê de levantamento em nível Brasil? Sim, com certeza, com certeza. Principalmente o consumo de processados, o consumo de gordura tem aumentado bastante também. Então, Exemplo de alimentos que são um desastre para a criança. embutidos principalmente, frituras, pacotinhos, Embutido seria salame, diga salsicha, nominalmente para a gente ver se cerca esses fantasmas. salsicha, presunto, querendo ou não, aqueles próprios nuggets que muita criança gosta de comer. Os alimentos, que eu nem gosto de falar sobre só o salgadinho, mas os alimentos que a gente abre tem o alumínio por dentro. Então, entre eles, bolacha recheada, salgadinhos, torradinhas que vêm, querendo ou não, puro óleo na composição. Todos esses alimentos, eles acabam gerando grandes prejuízos a longo prazo, né? E o pior, se a criança já for ter a sua infância desenvolvida com essa cultura alimentar, é difícil até para o seu trabalho, né? Não só seu como nutricionista, como também de todo mundo que participa Mas, dessa exato. cadeia de pessoas que precisam ajudar essa criança, né? Sim, não, e é muito interessante porque eu tenho recebido muitos pacientes que mesmo com hoje em dia 23, 27 anos, pacientes de até 30, 32 anos, que eles já chegam no consultório com uma seletividade alimentar muito grande. Ou seja, são pacientes adultos que eles não conseguem comer um tipo de legumes no almoço e um tipo de legumes na janta. Aliás, você puxou um gancho interessante. Eu sou de uma geração que a gente não tinha muito costume de comer verdura, né? Uhum, Mas de um tempo para cá, graças a Deus, eu ganhei o hábito, né? uhum. Com alguns cuidados de fazer aquela salada que atrai, que chamam de tropical, misturar manga com alface, Sim, aham. né? Isso foi graças também à iniciativa da minha esposa, que cuidadosamente toma conta desse tipo de prato Sim, também. sim, Eu com acho que isso é certeza. uma forma de fazer com que as pessoas comam aquilo que elas não imaginam que teriam condição de comer, né? Assim, Exato. dificuldade, né? Ah, eu não gosto disso. Defende fazer aquele tchan para atrair, não é isso? Sim, sim. E o tipo de preparação também, né? Então a gente sempre tem que trabalhar essa questão. Eu falo assim, o papel do nutricionista não é só montar um planejamento e atender exatamente o que ele precisa ali, colocar, meu, tem que comer salada, você vai comer salada desse jeito. Não. A gente vai tentando mudar a preparação, mudar como esse paciente. Então, eu tenho muitos dos pacientes que não comiam nada, hoje em dia eles comem de tudo. Só que foi um trabalho construído, pelo menos dentro de alguns meses, de fazer essa adaptação, de fazer o certo. E isso é muito construtivo, né? O quanto que ele colhe de benefício para a saúde dele a longo prazo, a gente vê em exame bioquímico a diferença quando vai repetir as doses. Então é muito Aliás, uma interessante. dica, né? Um testemunho pessoal meu, eu mudei dois hábitos importantes. Eu começo a minha refeição pela verdura, principalmente verdura, as folhas, e depois, quando vem o carboidrato, arroz, etc., eu misturo com legumes, que é a coisa que eu gosto, né? Perfeito. E não tomo líquido na hora de refeição. Não tomar Exatamente. líquido talvez faça com que aquela questão, se você tomar líquido, parece que você continua com vontade de comer. Saciedade, tem alguma coisa provada que a ingestão de líquido durante a refeição faça com que a pessoa exagere naquilo que coma ou não, Flávia? Não, a questão principal é que quando a gente faz a ingestão de líquidos, né? Normalmente o paciente ele tende a ter alguns episódios de fomes repentinas, justamente porque ele coloca um tipo de alimento, no caso uma bebida, que ela vai ser metabolizada de uma forma rápida. Então, querendo ou não, quando a gente fala pelo consumo, muita gente tem hábito do quê? Do refrigerante. E é uma bebida gaseificada. Então, querendo ou não, você tem essa eliminação do gás, e quando você faz a ingestão alimentar na refeição e ingerindo os líquidos, você vai perceber que você não vai dar tanta atenção para essa comida que está ali no prato. Né? Tem muitos pacientes que até deixam a comida no prato porque está tomando É. líquido e deixa a comida no prato. Só que vai passar uma hora da refeição realizada, vem a fome de novo e vem a fome repentina. Então, a indicação é clara, a gente sempre corta
o consumo de bebidas, principalmente para pacientes que tendem a ter algum distúrbio gástrico. Então, episódios de refluxo, azia, a gente evita, olha, vamos evitar, vamos poupar a ingestão desses líquidos. Mas para quem não tem nenhum desconforto, a gente só orienta. Não tem aquela regra de beber 30 minutos depois um líquido da refeição, não. Você só orienta para que não seja realizado exatamente no mesmo momento. Prioriza o prato e consuma o prato. Em seguida, você bebe. Tudo isso que a gente está falando não significa dizer que de vez em quando, uma vez por semana, você dá uma chutada no pau da barraca. A não ser que você esteja tão gordo que não possa fazer isso, né? Mas eu vou dizer aquela para refeição você. livre, né, tá? Aquela refeição livre. Eu adoro o pão. Sim. O dia que eu chuto o pau da barraca são 2 dias, sábado e domingo. Porque durante a semana eu gosto demais de pão. Eu sou um fissurado por pão. Mas é aquela No sábado- troca, né, que a gente faz. Isso, exatamente. Trocando, eu acho que é uma questão da gente também se organizar nesse sentido, E né? não mudando o recheio, né? Sim, Também, que tem sim, isso. exatamente. Eu ouço sempre proteína, carboidrato. Proteína, carboidrato. Proteína é carne, carboidrato é massa, etc. Arroz, essa história toda. Esse dilema de precisar ingerir proteína e carboidrato na dose certa. Qual é o segredo? Bom, o primeiro ponto é a gente conseguir estabelecer o que é o individual de cada, né? Então, você conseguir fazer uma prescrição individualizada, de acordo com a demanda que cada um precisa, e você não pegar a dieta do coleguinha ou do amigo que está fazendo, porque querendo ou não, tudo isso gira em torno da composição corporal daquele indivíduo. Quando a gente fala do consumo de proteína e carboidrato, já teve épocas, e eu imagino que você também já tenha visto, o terror do carboidrato, né? Aquele absurdo onde low carb, cetogênica, detox, ninguém comia mais carboidrato. Eram só dietas baixíssimas, onde todo mundo perdia muito peso, perdia muita massa magra e ficava com o percentual de gordura também nas alturas. Então, nem sempre eram os melhores resultados possíveis. Graças a Deus a nutrição mudou muito, né? A gente teve muito estudo que veio sendo atualizado para mostrar o efeito contrário a isso. Lógico que são estratégias, quando bem realizadas surgem um efeito muito interessante, eu gosto, mas como estratégias alimentares específicas. Num caso, quando a gente fala dessa composição de proteína e carboidrato num prato, excessos de proteína não vão te levar a um ganho maior de massa muscular, assim como a retirada do carboidrato vai prejudicar muito a composição de ganho de massa. Então, a gente saber equilibrar é o mais importante, né? Tanto que você mesmo é um caso que a gente conversou muito sobre o Sim. consumo do carboidrato, Sim. né? Que não adianta fazer grandes retiradas. A gente tem que ajustar de acordo com a demanda, as necessidades e principalmente o que o paciente faz, que horário que ele consome esse carboidrato. Ele treina antes, ele não treina, que horário que é o pós-treino dele, que horário que ele sente mais fome, para saber também entender a necessidade e a rotina. Assim como as proteínas. A gente vê também muitos casos de pacientes que têm um alto consumo de proteína, e esse alto consumo de proteína faz, querendo ou não, com que ele tenha um processo gástrico mais acentuado. Então, ele sente mais conforto abdominal, intestinal, às vezes é um paciente que tem o intestino mais preso, porque consome muita, mas também não consome fibras, não consome água. Isso gera prejuízos. Agora, é importante, então, ter um balanceamento disso, né? Sempre, E sempre, é sempre, muito sempre. importante, agora aproveitando esse gancho, né, da gente que falou daquela inconstância das refeições, para mim eu tenho ideia que eu tenho que comer alguma coisa a cada 2 horas. Por exemplo, acostumei tanto com isso, se eu, por exemplo, interrompo isso, de repente estou numa reunião na cidade que eu presto consultoria, e aí eu me privo de ter aquela bolachinha, aquela alguma coisa, uma banana que eu gosto muito, levo, e eu sinto falta disso. Uhum. Por que que as pessoas, ao invés de comer tudo de uma vez, têm que fracionar e podem comer bem sim, desde que tenham algumas regras? Diga para Exato. mim qual é o segredo, Flávia. Bom, regras a cada 3 horas, a gente não tem aquela regra de que o paciente precisa comer a cada 3 horas. Isso a gente tinha há vários anos atrás, né, alguns bons anos atrás, sobre o consumo a cada 3 horas, mas hoje em dia, primeiro ponto é adaptar a rotina do meu paciente. No seu caso, a gente viu, querendo ou não também, a oportunidade de conseguir aumentar e agregar valor calórico fazendo essas pequenas refeições. Então, a gente vai aumentando o valor calórico em algumas delas e você vai fazendo pequenos lanches ao decorrer do dia. Normalmente, quando a gente fala dessas pequenas pausas, o que não é interessante? Não é interessante a pessoa, o indivíduo, se der um tempo de jejum prolongado. Então, ele simplesmente ir almoçar e jantar. Isso não é interessante para o corpo, principalmente em controle glicêmico, em função de oxidação de gordura no corpo. Controle glicêmico é quem tem uma pegada de diabetes, alguma coisa desse tipo, ou pode Sim. ter a diabetes, é isso? Sim, sim. Mas também indivíduos saudáveis que tendem a ter uma regulação, né? Tanto uma pré-diabetes, quanto pacientes que às
vezes têm, querendo ou não, um marco de insulina alto no corpo, então tem uma composição aí alterada de insulina. São pontos que a gente tem que ir trabalhando e adaptando e diminuindo esse tempo de jejum, porque hoje em dia é muito comum. Tem pessoas que realizam 3 refeições no dia. Então, café da manhã, almoço e janta. O que no nosso hábito não é comum, para muitos é comum fazer isso. Então, pelo menos esses lanches intermediários, eles fazem com que o nosso corpo adapte em ter um gasto calórico também melhor e maior no decorrer do dia. Numa situação, é claro, de quem tem a condição de fazer isso, na sua visão, e tratando-se de um pessoal que não seja tão obeso, nem tão magro, enfim, qual que seria o número de refeições ideais para um paciente que tivesse disponibilidade de fazer ao longo do dia? Certo. No meu contexto, pelo menos 4 refeições do dia eu 4 acho refeições. o suficiente. Então, um bom café da manhã, um bom almoço, um bom lanche da tarde, um bom jantar. A gente adapta em cima disso a rotina. Então, tem pacientes que às vezes vão treinar no horário do almoço. Então, é interessante ele fazer um bom café da manhã, mas ele também fazer um bom lanche da manhã, onde digere, querendo ou não, um pré-treino para esse paciente. Então, depende muito da rotina de cada um. A dieta, realmente, né, o planejamento alimentar, ele é individualizado por conta disso. É lenda ou verdade? Se a gente pegar, a gente deve começar comendo melhor na manhã e à noite evitar comer muito de forma exagerada? Como é que funciona isso? Sim, parte lenda, né, e parte verdade, porque a ideia é não colocar grandes volumes noturnos para que agregue uma melhor qualidade de sono, principalmente. Exemplo, o que deve ser evitado antes da pessoa dormir, deitar? Bom, Além natural de consumir muita cerveja. Isso é outro papo. Exato. A gente evita, querendo ou não, bebidas energéticas, né? Então, entre elas, as bebidas escuras, café, os refrigerantes escuros, mas também chás, principalmente tem muitas pessoas que têm o hábito de tomar chá verde, chá preto, principalmente noturno. Isso se encaixa numa bebida escura e ela acaba prejudicando muito a qualidade do ciclo de sono, mas também excessos de gorduras, né? Então, principalmente gordura fritura, excesso de carboidrato, que a gente fala excesso de carboidrato. Esses carboidratos que vêm, querendo ou não, com grande composição de açúcar. Então, os doces, né? Os doces, principalmente antes de dormir. Eu sempre brinco com os pacientes, para que guardar energia para dormir? Não faz sentido estocar essa energia do açúcar. Então, a importância de não ter esses ciclos aumentados antes do seu sono. Agora, você falou uma palavra que me chama a atenção. O bom sono ajuda também nesse controle de peso, né? Com certeza. Porque tem muita gente que não dorme e acaba virando o que eu chamo, né, de rato de geladeira. Você é rato de geladeira, Sérgio Maia? É o que está segurando a cama, o Serginho. Não é não, Serginho? Rato de geladeira, complicado o sono, porque Muito. você fica fuçando para tudo quanto é lado, não é isso, Flávio? Exato. E principalmente quando pacientes que tendem a ter um ciclo de sono, né, uma desordem metabólica relacionada ao sono aí, a gente percebe que são pacientes que eles tendem a ter uma baixa ingestão calórica. E isso é um primeiro ponto que chama muita atenção. O segundo é que pacientes que dormem mal, né, então são pacientes que às vezes acordam durante a noite, que percebem que não conseguem induzir um sono tão bom, a gente consegue perceber também que na maior parte das vezes é um jantar mal feito. É típico de paciente que tira o carboidrato da refeição. Então, são pacientes que eles não dormem bem. Ou seja, se você não comer também de maneira suficiente, você não dorme bem. Exatamente. Ou seja, não pode comer demais, mas não pode comer de menos, então. Exatamente. E é muito interessante quando a gente trabalha isso no contexto também do consultório. O paciente chega e fala, à noite eu como só uma proteína e uma salada. Tá bom, então você vai começar a colocar um pouquinho, vai colocar um purezinho junto, vai colocar um pouquinho do arroz junto. A gente coloca um grupo alimentar ali relacionado ao carboidrato para ela começar a ter o consumo. E ela chega no outro mês e fala, eu tô dormindo tão bem que eu tô capotando, eu deito e durmo. Então você percebe a mudança que ela tem de sinalização, e principalmente na hora que ela acorda no dia seguinte, o quanto que ela acorda mais disposta, mais animada. Então não é aquele terror que à noite tem que tirar o carboidrato. Não, você tem que ter uma regulação e por isso ter uma profissional que te acompanha, né? Para que você tenha um bom consumo durante o almoço e que no seu jantar você não retire, mas que você use exatamente aquela quantidade específica para você e o quanto você precisa naquele momento. Nós estamos falando de proteína, carboidrato. Qual que seria uma fonte ideal, por exemplo, de proteína, aquela que é top, na sua opinião? Bom, eu sei que é carne, proteína, carne e tal. Qual que seria assim um exemplo clássico daquilo? Se você for escolher uma proteína, essa é a top. Bom, eu gosto muito do frango. O frango, a carne do frango em si, né? Ela é um tipo de corte que ela agrega uma linha de aminoácidos
muito grande, então é uma composição excelente de qualidade, baixo teor de gordura, mas também gosto muito, por exemplo, do corte suíno. Então, um Suíno filé também? mignon suíno, um lombinho suíno, são carnes interessantes para controle que tem querendo. Um custo-benefício bom, mas também uma boa qualidade, né, de composição. Agora, da carne bovina que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né, porque a carne bovina também ela tem um índice de gordura um pouquinho mais alto. Então, dependendo do corte, é interessante a gente saber selecionar. Então, um patinho, às vezes um acém, dependendo ali, uma ponta de alcatra, tudo depende da composição de gordura de cada corte. Muito bom. Então, esses são os campeões, viu, pessoal? Que ela Sim. acabou de elencar. Eu tenho uma certa dificuldade com frango, principalmente se ele for muito seco. Uhum. Frango eu gosto da carne escura e não da propriamente. O problema é tirar aquela pele, né, do frango, que Sim, mas a gente não é substitui legal. pela tilápia também, né? Que Exatamente. é Já a uma tilápia é top. corte maravilhoso. Eu entendo que é top também, né, nesse sentido. Agora, falando do carboidrato, aquele que é top na sua opinião, para Nossa, gerar para a pessoa carboidrato com todo aquele medo, glicose, aquela coisa toda, qual que seria uma fonte bom, interessante? na minha opinião, o arroz feito em casa é o melhor que tem, né? O arroz Bom, branco, gostoso, fresquinho, feito na hora. Acho que é muito agrega o valor afetivo também da refeição, né? E o segundo, assim, que eu gosto bastante é o purê de batata. Eu adoro. E independente de quem tem algum tipo de problema de saúde, a gente saber direcionar a forma como esse alimento vai ser consumido. Ele não se torna o vilão, ele se torna o amigo. agora ele bem numa dose certa, ele é ideal, na sua opinião. Exato, e na montagem do prato também, né? Você não vai consumir só o carboidrato, você vai fazer um acompanhamento para esse prato. Então você vai consumir um carboidrato, vai colocar uma proteína junto, vai colocar um legumes ou uma salada para agregar valor, qualidade nutricional no prato. Agora, uma coisa que no passado era um vilão e que, na minha opinião, é tudo de bom em termos de proteína, que é ovo, né? Sim, No passado, meu tempo, ai, colesterol, não sei o quê. Tempo do Thiago Bianco, Sérgio Maia. Não come. Aqueles ovinhos caipira, né, Sérgio? aham. Eu estou dizendo que aqui nós temos o Thiago Bianco, todo mundo sabe, ele se cuida. O cara acorda 4 horas da manhã para ir na academia. Tá maluco? Eu acordo 5h30 quando eu vou. Aí fica o diabinho falando: não, não vai não, tá muito frio, tá chovendo, tal, tal. Bom, mas eu acho então que no caso do ovo, na minha opinião, voltando ao foco do Uhum, ovo, ele era um vilão e hoje ele é tudo de bom, né? Pelo muito. menos para mim, eu dou um tapa fácil em 4 ovos cozidos por dia, Sim, sem medo de ser infeliz. exato. O que a gente só tem uma certa dificuldade, né? É porque eu falo, hoje em dia, a proteína do ovo ela é maravilhosa. Eu também gosto, é um alimento maravilhoso de composição, agrega muito complexo de vitamina, principalmente do complexo B. Então, essencial para nossa qualidade de saúde óssea, qualidade neural também. Então, é um alimento que enriquece bastante. Mas também tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas têm essa questão de trocar a carne pelo ovo, né? Ah, E muitas vezes já conversamos também sobre isso sim. e qual que é o principal ponto de atenção. Um ovo ele vai atender uma média aí de 6 a 7 gramas de proteína por unidade. E imagina que em 100 gramas de um filé de frango eu vou ter uma média aí de 28 gramas de proteína. Para conseguir fazer essa mudança, né? Essa composição onde eu faço, pego a quantidade do ovo para reverter em relação ao frango, você teria que comer uma média de pelo menos aí 5 ovos. Só que 5 ovos eu extrapolo na dose da gordura devido à gema. Entendi. Então, tem que tomar cuidado com essa substituição, porque na maior parte das vezes ela fica extremamente fora do controle. Aí é onde a gente tem que tentar mudar, né, um pouquinho, estruturar. Se o paciente gosta de comer que igual um caso como a gente trabalha no seu planejamento, saber estruturar o horário correto para fazer o consumo, né? Perfeito. Agora, quando a gente fala de questão de alimentação, muitas pessoas, com tudo que é feito em termos de alimento, não conseguem atingir as metas que você estabelece, aí chega a figura das vitaminas, Sim, né? perfeito. Então, elas são necessárias. A suplementação Totalmente. alimentar é necessária. Totalmente. E vira um complemento, né? A gente suplementa para complementar ainda mais. Então, a suplementação, ela sempre vem. Quando a gente fala, depende com quem a gente está falando na realidade, né? Se a gente fala com um atleta, essa suplementação, ela tem que ser crucial e específica, porque, querendo ou não, é uma demanda que exige também mais. Tipo assim, como ele ele ingere muito porque ele perde muito quando ele vai para os aparelhos, né? Exato, exato. E também tem toda a composição. Um exemplo bem claro, quando a gente fala de pacientes triatletas, por exemplo, a oxigenação de sangue do corpo fica tão alta que ele começa a ter uma perda de ferro muito brusca. Então a gente tem que suplementar, mesmo sendo um paciente que, na maior das vezes, consome carne bovina 3, 4 vezes na semana.
Impressionante. Então, são pontos que você tem que entender para fazer uma boa suplementação e conseguir fazer com que ele melhore ainda mais a performance física dele em relação à atividade. O suplemento hoje em dia, querendo ou não, essa demanda de energia que a gente faz através das vitaminas, né? Elas são importantes e eu sou fã, eu amo, né, essa questão de estruturação de exame, suplementar o que precisa, justamente pensando em longevidade. O que a gente mais consegue trazer para o paciente em relação à qualidade de saúde, suplementar o que precisa, trabalhar com ativos novos, modular o que é necessário, e graças, né, a essas novas, hoje em dia, as manipulações, ajustes, fórmulas que a gente vê prescrição, a gente consegue colher bons resultados. Creatina e whey. No passado, eu via creatina, achava que fosse ficar com problema no rim, toda vez. Estava errado. Muito! Whey. Muito! Whey é só para bombadão de academia. Nunca fui um bombadão, vou lá, passo uma certa vergonha. Mas, enfim, explica para mim, creatina e whey é o que é muito consumido. Só que, é claro, tem que saber o tipo de creatina e o tipo de whey, né? Exato. Qual a dica que você podia dar para gente? Bom, a creatina, hoje em dia a gente tem muito aquela questão onde creatina tem que ter o selo de autenticidade, ele tem que ter um selo de Creapure, né, que é o selo de autenticidade da creatina. Primeiro ponto é que esse selo, ele é um selo patenteado, então a gente paga uma patente, por isso que a gente tem um alto custo. A gente sabendo escolher marcas, né, para trabalho, então marcas para que você consiga fazer uma boa suplementação é mais interessante. O ponto principal e chave, creatina é um suplemento que ela tem que ter um efeito tamponante no corpo, ou seja, você precisa tomar todos os dias. Eu preciso tomar todos os dias no mesmo horário? Não precisa tomar todos os dias no mesmo horário, mas ela tem que ser feito o consumo diariamente. Agora, você pode colocar creatina no whey que você toma. Pode, isso pode. A gente só pede para que não bata junto com preparações quentes, Entendi. né? Então, quando você coloca essa creatina em produtos quentes, você diminui parte da absorção dela. Então, é o único prejudica ponto. Acaba a qualidade dela. Isso, exatamente. E sempre colocar a creatina em refeições próximas a um volume maior de carboidrato. Então, se você acorda, por exemplo, eu faço um omelete só no meu café da manhã. Eu priorizo para que você, pelo menos, coma uma fruta no meio da manhã e adicione essa creatina do que tomar ela logo em seguida desse café. E no caso do whey, qual o melhor momento? Antes de fazer o exercício na academia, qual o horário melhor? Depende de que horas você vai, né? Nesse treino. Então, tem muita, por isso que então, não existe de forma regra. objetiva, ela deve ser consumida pós-treino ou antes do treino? Eu sempre priorizo o pós-treino. Ao pós-treino? Pós-treino. E por que de ser pós e não antes? Bom, quando a gente fala do whey de composição, o principal componente desse whey é a proteína. Para a gente falar de restauração muscular, né, sempre no pós-treino. Então, eu diminuo a fadiga muscular do músculo. E a gente faz com que tenha um efeito aí interessante, o processo anabólico de crescimento muscular com o consumo da proteína no pós. E tem muita coisa para a gente perguntar, já estamos com um tempo bom, aqui tem assunto para muita coisa. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção, o principal exame que você faz para um paciente seu, que toda vez que vai e ele faz um acompanhamento, é o tal da bioimpedância. Isso mesmo. Coisa moderna, né? Você bota a mão assim... Muito, faz uma leitura total. Você perdeu massa magra, massa gorda. O que seria massa magra e massa gorda? Explica pra gente. Bom, a massa muscular, né? É toda a massa que a gente chama de massa aí de músculo do corpo. Então, a bioimpedância, ela tem esse poder através da leitura, através dos eletrodos, que são... A gente chama de eletrodos tetrapolares, que eles são posicionados na base dos pés e principalmente nos dedos das mãos, para fazer a leitura do corpo. Só que tem algumas especificações, né? Para fazer um exame de bioimpedância. Então, hoje em dia, a gente inclusive vê muitos profissionais, eles não fazendo os complementos certos, né, para fazer um exame. Então, um jejum antes da refeição, pelo menos 2 horas dá antes. Alteração no Exato. resultado. Isso. Pelo menos 2 horas antes, não realizar nenhum tipo de refeição, evitar o consumo do café, não fazer atividade física. Não malhar antes também do exercício. Exatamente. Que dá alteração. Né? Não tirar todos os metais do corpo para conseguir fazer, porque senão dá alteração também. E ela vai fazer essa leitura, então, através de toda a composição corporal, onde ela vai me dar o percentual de massa muscular do meu paciente e também o percentual de gordura, além de toda a composição de massa óssea, índice de gordura visceral, né? Isso depende muito de cada bioimpedância que a gente usa. Atualmente eu trabalho com uma marca que ela é considerada a melhor, né, do mundo, que é a Embody. Eu sou fã da marca, adoro, só que não adianta também você trabalhar com um produto bom e não souber realizar um exame de bioimpedância. E aí, na análise dessa massa, a situação ideal é ter menos massa gordurosa que sempre menos o menor percentual de gordura e a maior composição de musculatura.
Agora, eu tenho o meu próprio exemplo, o idoso tem procurado cada vez mais o profissional na sua área. Impressionante Muito. isso, né, E Flávio? como isso é bom. E como é interessante a gente ver pacientes, né? E como que mudou a Sim. questão do idoso atualmente, né? O idoso, eu falo assim que há 30 anos atrás, um idoso, ele com 60 anos, você olhava para ele e falava, poxa, ele era considerado um idoso. O idoso de 60 hoje A gente. é uma longevidade É, muito boa. eu costumo dizer, em 1946, né, quando fizeram a legislação trabalhista, a expectativa de vida do trabalhador brasileiro era 46 anos. Hoje, nós já chegamos a quase 80 anos. Olha só. Sabe o que é isso? Então, é aquela história. Se o idoso também não se cuidar, não tiver uma boa alimentação, não procurar caminhar, alguma coisa desse tipo, né? Ele Exato. vai ter uma qualidade de vida ruim e uma expectativa de vida menor. É Sim, assim, né? e o número de idosos que a gente vê atualmente na academia também, né? Não. Muitos idosos na academia, procurando um acompanhamento nutricional, trabalhando muito na questão do ganho de massa muscular, o que eu acho o máximo. Eu adoro acompanhar meus pacientes por conta, inclusive desse motivo, chega lá, eu quero fazer um acompanhamento porque eu quero e eu prezo pela qualidade de vida e eu não perder musculatura. Eu, inclusive, tento ganhar. Então, vamos junto. Até porque, para quem não chegou ainda na minha idade, acontece isso. Depois dos 50, 40, 50, a perninha vai ficando fina. E o pior não é só uma questão estética, né? O Não, problema, se você não tem pernas boas no sentido de qualidade e muscular. resistência Uhum. muscular, aí começa a sofrer queda, né? Exato. E não só queda, né? E tem estudos, inclusive, que dizem até com o efeito da questão da atividade cognitiva, né? Sim, de saúde neural e principalmente cardiovascular, cardíaca. Então, a meta principal do idoso é ter pernas firmes, nesse sentido. Exato, exato. Uma boa circunferência, principalmente de linha de panturrilha, que a gente tem que Que a acompanhar. panturrilha é a máquina. Exatamente, o refluxo sanguíneo acontece em grande parte ali também, né? Além das outras áreas do corpo. Mas a gente saber também dosar e tomar muito cuidado, porque o idoso em si, ele já é um paciente que ele tem uma tendência muito baixa de consumo de água. Então desidrata muito rápido. É todo o metabolismo do corpo, né? A hidratação, lubrificação dos nossos olhos, mãos. De água uma pessoa deveria tomar por dia, na sua opinião? Bom, uma média, assim, controlada, 2 litros ao dia, tá? Mas eu, particularmente, não sigo a risca. Por quê? Eu sempre gosto de fazer a conta de pelo menos 35 ml a 40 ml por quilo de peso do meu paciente. Depende com quem que eu tô trabalhando. 35 ml pelo seu peso atual, você vai descobrir a média de água que você precisa. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito bem esclarecido é que canetas emagrecedoras prescritas por médicos, sempre. Então, você defende, você é contra. Não, não é uma questão de ser contra ou a favor. A gente segue orientação médica. Então, se o paciente precisa fazer uso, a gente vai respeitar e, lógico, adaptar ao que for necessário. Hoje em dia criou um boom muito grande, né? Porque está vindo cada vez mais, com mais frequência novos análogos, então novas medicações para começar a fazer o uso. E as pessoas estão pirando nisso, porque é o máximo você realmente trabalhar numa perda de peso, onde você consiga colher benefícios e mais saúde. Porém, o que é uma caneta emagrecedora? A caneta emagrecedora, na maior parte das vezes, ela tem alguns análogos, né? Então, a gente começou com uma caneta que ela tinha um análogo específico, chegamos na segunda caneta. É um tipo de hormônio que a gente trabalha isso dentro dessa composição que é comprada pela indústria farmacêutica, né? Então, a gente veio para uma segunda caneta que trabalhavam com 2 tipos de análogos e agora a gente está chegando à terceira que trabalha com os 3 tipos específicos. Então, isso vai gerando uma certa dependência cada vez maior das pessoas. Atualmente, o que faz uma caneta emagrecedora? Ela vai ativar, principalmente, né, ela vai produzir uma compensação de um hormônio chamado de GLP-1 no corpo. Então, ela induz. O nosso próprio corpo produz, mas ela estimula a maior produção desse hormônio no corpo. E esse hormônio ele vai fazer com que a gente aumente ainda mais o hormônio chamado de leptina, que é a saciedade. Então, ela estimula de comer, exato. Então, ela estimula a formação da saciedade no corpo e diminui a grelina, que é o hormônio da fome. Então, o paciente ele fica mais centrado e mais focado naquilo, em não ter necessidade daqueles atos compulsivos, principalmente. E um ponto muito específico é que ela vai retardar o esvaziamento gástrico. Então, um alimento que demorava, em média, 30 minutos para fazer o efeito, ele vai passar a demorar 60, 120 minutos, 190 e vai passando. Exato, exato. Só que muitas pessoas, querendo ou não, ficam com efeito a longo prazo, né, dessa caneta. Então, diminuem
drasticamente o consumo alimentar. O que a gente vê hoje em dia, né, é que tem muitos pacientes, inclusive alguns pacientes meus, eles fazem também acompanhamento com os profissionais médicos e aí vem por endocrinologistas, vem inclusive por cardiologistas, né, que estão acima do peso, por exemplo, e a gente faz uma adaptação onde o paciente não fique numa dieta tão pobre, tão baixa em proporção calórica, que a gente adapta com o que ele precisa naquele momento. Então você vai fazendo pequenas adaptações. Sobre a nutrição em si, né? Eu acho que muitas pessoas ainda têm uma certa resistência. O porquê procurar um profissional, né, nutricionista. E hoje em dia eu falo que você ter uma nutricionista que te acompanha é um marco onde você realmente começa a ter uma melhor qualidade de vida como um todo. Então, qualidade de sono, parâmetro intestinal, modulação dos seus exames, tudo isso te ajuda principalmente a trazer mais qualidade de vida e agregar ainda mais na sua saúde, principalmente aí nos anos para frente do que a gente sempre pensa.